Olá, alunos! Nós voltamos com mais uma aula sobre o LibreOffice Writer 4.4 e agora eu vou comentar um pouco mais sobre a barra de menus do LibreOffice Writer. Professor, o que é a barra de menus? Bem, a barra de menus é aquela barra onde tem posições textuais, são os menus textuais. Por exemplo, aqui no LibreOffice Writer 4.4, como tu pode observar na imagem, nós temos o menu Arquivo, o menu Editar, Exibir, Inserir, o menu Formatar, o menu Tabela, o menu Ferramentas, o menu Janela e o menu Ajuda. Por que é importante estudar não só os botões das barras de ferramentas, mas também os itens das barras de menus? O fato é que as barras de menus muitas vezes mostram recursos que tu não encontra através das barras de ferramentas, porque as barras de ferramentas representam alguns dos principais comandos do nosso LibreOffice Writer 4.4. Mas outros comandos nós só vamos encontrar através das barras de menus. Então vamos começar agora falando do menu Arquivo e observar, claro, elementos que nós já discutimos nas aulas anteriores e elementos novos. Vamos começar assim. Aqui no menu Arquivo do meu LibreOffice Writer nós temos a opção Novo, já discutimos, a opção Abrir, e observa aqui que tem uma opção chamada Documentos Recentes. Essa opção nós ainda não comentamos. E para que serve a opção chamada Documentos Recentes? Como tu pode observar na imagem, quando tu clica no menu Arquivo e entra em Documentos Recentes, aparece uma lista dos documentos recentemente utilizados por este usuário. Mas o interessante na lista Documentos Recentes que tu pode observar na imagem, primeiro, claro, sempre lembrando, para acessar essa opção, menu Arquivo, Documentos Recentes, é que mesmo eu estando no LibreOffice Writer, essa lista chamada Documentos Recentes mostra arquivos do LibreOffice Calc, por exemplo, aqui, um arquivo chamado aulas_inss.ods. ODS é uma extensão do LibreOffice Calc, mas também tem aqui, cursos v1.odt. ODT é uma extensão do LibreOffice Writer. Então, quando nós usamos a opção Documentos Recentes, aqui do menu Arquivo, a resposta é que ela exibe documentos recentes, claro, mas não só do LibreOffice Writer, e também dos outros programas do pacote LibreOffice. Então, ela mostra arquivos do LibreOffice Calc, do LibreOffice Writer, é claro, do LibreOffice Impress, que é o editor de apresentação. Então, documentos recentes do menu Arquivo, aqui do nosso LibreOffice Writer, não exibe somente documentos recentes do LibreOffice Writer. Se a prova sugerir esse recurso, lembra, exibe documentos recentes utilizados nos programas do pacote LibreOffice. E aí pode exibir documentos recentes do LibreOffice Calc, do LibreOffice Impress e também aqui do nosso LibreOffice Writer, além de outros programas que pertencem a esse pacote. Então, documentos recentes não é somente documentos recentes do nosso LibreOffice Writer. Esse é um recurso interessante porque não havíamos estudado ainda, né? O que mais nós temos aqui no menu Arquivo? Temos o comando Fechar também. Esse comando Fechar, como o próprio nome indica, ele fecha a janela atual ou fecha o documento ou ainda o arquivo atual. Por isso que ele se chama Fechar. Ele serve para fechar o documento atual. Ele pode muitas vezes fechar a própria janela, porque o documento está carregado dentro de uma janela. E observa o símbolo do comando Fechar, que é esse X que está aparecendo ao lado dele. E aí por que eu digo que esse mesmo comando também pode cair em prova não só como fechar o arquivo ou fechar o documento, mas também como fechar a janela? Porque se tu observar, esse símbolo do comando Fechar que está aparecendo aí no menu Arquivo, tem um xizinho ao lado dele. Se a gente entrar lá no menu Janela, percebe que lá no menu Janela também tem o mesmo xizinho, só que agora dizendo Fechar Janela, com a tecla de atalho Ctrl+W. Então, para fechar a janela ou fechar o arquivo, é o mesmo comando na verdade, que até é o mesmo símbolo. E a tecla de atalho indicativa é o Ctrl+W. Então, repetindo, para fechar o documento ou fechar o arquivo, o usuário pode usar o menu Arquivo Fechar, ou ele pode usar o menu Janela Fechar Janela, ou ainda usar a tecla de atalho Ctrl+W. Isso tudo te permite aí fechar ou o documento ou o arquivo, ou a prova poderia sugerir também fechar a janela, certo? Comandos importantes aí do menu Arquivo dentro do nosso LibreOffice Writer 4.4. Se gostou do vídeo, marca gostei. Até o nosso próximo vídeo. Bons estudos!